abençoado, ministério abençoador, pessoas que têm dedicado a sua vida em resgatar vidas que estão nas sarjetas, vidas que estão envolvidas com drogas, vidas que estão envolvidas com prostituição, vidas que estão envolvidas no homossexualismo, e Deus tem levantado essas pessoas, e Deus tem dado um ministério vigoroso, forte, abençoado, e nós temos esse privilégio de recebê-los esta noite. Eu gostaria que o pessoal da Igreja da Garagem se levantasse, se colocasse em pé e viesse todos à frente. Esse pessoal que está conosco é parte desta comunidade, né? E Deus tem realmente usado essas pessoas com muita graça, com muita unção, com muita autoridade, com muito poder. Pode chegar, nós não beliscamos ninguém. Glória a Deus. A pessoa que Deus tem levantado para comandar esse trabalho, para dirigir esse trabalho com muito amor, muita graça, está aqui, o pastor Kleber e a esposa. Eu gostaria que vocês viessem aqui. Aplaudam, mas aplaudam com muita alegria. Deus tem levantado, Deus tem dado graça, estamos tendo autoridade para disposta a fazer esse trabalho. Eu gostaria que você comentasse como Deus tem usado a vida de vocês e o que de fato é a Igreja da Garagem. Amém? Amém, graça e paz. Amém. Amém? Amém. Queridos, eu queria ler um texto que está em João, o Evangelho de João. É muito rápido para explicar um pouco sobre a garagem. João 4 diz assim no verso 20: Nosso Pai adorava neste monte. Vós, entretanto, dizem que é em Jerusalém, e o lugar onde se deve adorar. Ela perguntou para Jesus. E disse Jesus: Mulher, pode crer que vem hora, que quando neste monte e nem em Jerusalém adorai o Pai, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são eles que o Pai procura para seus adoradores. Galera, nasceu isso aqui. Eu era de uma igreja como a de vocês, assim, grande, bonita, e eu vivia na zona de conforto. Vinha dar o meu dízimo, fazia o meu ritual de cristão, Santa Ceia. Mas chegou um dia que eu comecei a olhar para os lados. E Deus, ele começou a traçar um norte na minha vida. Engraçado, querido, eu estava falando com o pastor que eu não fui para a escola de teologia fazer seminários. Eu fui para a prática. E sabe onde começou o meu ministério? Dentro da minha casa. Minha esposa era viúva, usuária de droga. Eu era um playboy, 21 anos, me converti. E eu assumi 4 filhos, né? E eles eram pequenos, tinham 11, 12, 15 anos. E quando minha filha fez 18 anos, ela virou para mim e disse assim: Pai, eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher, eu sou homossexual. E aí começou minha luta. Aí eu fui aprender com Deus. Eu fui ter experiência com Deus. Meu filho começou a usar droga. Engraçado, né? Começou a dar tudo errado. Mas era o errado de Deus, querido. Muitas vezes você está olhando para a sua vida e falando assim: tem muita coisa errada na minha vida. E não é o diabo, querido. É o próprio Deus. E eu comecei a ter experiências com Deus. Eu e minha esposa era mais velha que eu, e eu fui aprendendo. Quando eu me vi, eu estava no meio de um monte de jovens.
fazendo um culto, orando por uma pessoa que estava com... Ele era usuário de droga, e ele caiu numa moto e ele ficou com um problema mental. E nós fomos orar nessa família. E começamos a orar. Eu era da minha igreja, o outro era de outra igreja, nós era de várias, cada um era de uma igreja. E de repente começou a lotar aquele lugar de jovens, só jovens. Eu sou o mais velho, eu e minha esposa é o mais velho da igreja. E aí ficou, vamos na garagem? Vamos sábado para o culto da garagem? Vamos na garagem sábado? E Deus foi nos levando, querido. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja. Hoje é dia de Santa Ceia. Quando tem Santa Ceia na minha igreja, eu digo assim que é a Santa Ceia do concerto. Porque eu lido com jovens, e jovem ele tem altos e baixos na presença de Deus. Se você sair daqui hoje, querido, como aquela mulher samaritana, que ouviu a voz de Jesus dizendo assim: querida, vai chegar tempo que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você sair daqui com essa palavra, você vai chegar na sua casa e vai perceber que a igreja está na sua casa. Você vai perceber que a igreja está no seu trabalho. Você vai perceber que a igreja está em todos os lugares. Foi o que Jesus tentou dizer para aquele povo e não conseguiu. Foi morto, porque ele tentou dar uma liberdade de adoração. A garagem nasceu em uma liberdade de adoração. E o engraçado, irmão, que Deus ele te libertou, como ele me libertou. Mas muitas vezes nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos um modelo mosaico de alguém nos levar a Deus. Nós precisamos de pastores, de obreiros, mas nós precisamos de Jesus. Se você sair hoje daqui convincente que o seu Deus está procurando um adorador, que o adore em espírito e verdade, você não vai precisar de alguém vir falar em línguas e profetizar na sua vida que Deus vai te dar isso e aquilo, porque você vai ter intimidade com Ele. Foi isso que eu aprendi, querida. Mas eu chorei muito. Estava dizendo para o pastor, eu chorei porque eu dizia para Deus assim: Deus, eu não era homossexual, eu nunca fui, eu sempre gostei de mulher. Por que os meus filhos têm esse problema? E Deus falou assim: é porque eu quero gerar em você filhos na fé. E você só vai saber falar com uma dessas pessoas se você entender o que é o sofrimento de um homossexual, de um drogado. Quem tem filhos aqui adolescente? Então ora pelos seus filhos. Comece a orar pelos seus netos, querido. Porque a tendência é piorar. Nós trabalhamos, pastor, nós trabalhamos. Aqui é a segunda igreja que nós apresentamos. Apresentamos primeiro na nossa igreja. E essa é a segunda igreja que nós trabalhamos em escola. Só evangelismo em escola. Queridos, o mundo está perdido. E sabe o que está acontecendo com nós? Nós estamos preocupados com as nossas vidas. Eu fui na escola e eu chorava de tristeza de ver jovens de 16, 17 anos seminuas, dançando até o chão. São Mateus, nós somos de São Mateus. O funk mais famoso é o de São Mateus, pastor. Para acabar o funk de São Mateus precisa vir a tropa de choque. E nós estamos preocupados com a nossa vida. Hoje é Santa Ceia. E talvez hoje você possa sair daqui sabendo que você tem uma missão que começa dentro da sua própria casa. Comece a orar pelos seus netos. Eu vejo minha filha, eu falo, minha filha tem 10 anos. Eu fico preocupado com os meus netos. Eu já sou avô, eu tenho 33 anos. Eu já sou avô. A minha filha que era homossexual vai me dar o meu segundo neto. Porque nós queremos o poder de Deus. Ainda Deus faz milagre, querido. Tem muito lugar que fala que Deus curou e não é Deus, querido. Mas eu creio no Deus de milagre. Amém? Essa é a garagem, nós queremos passar algumas coisas. Mas eu vim aqui para aprender, conhecer pessoas, comida maravilhosa.
estabelecimento. Quando a gente chega num lugar tão grande como esse aqui, e a gente faz culto em uma garagem, que às vezes não cabe de pessoas, não tem púlpito, não tem isso aqui, eu me assusto, porque Deus é simples, não que Ele não visite, porque Salomão orou a Deus, falou: Deus, esse é o lugar que eu criei para ti, vem com a sua glória nesse lugar, enche esse lugar. E diz que quando Salomão termina de orar, a presença de Deus invade aquele lugar luxuoso. Mas o mesmo Deus que foi no templo de Salomão, em Ageu, ele se manifesta dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior. Amém? Essa é a nossa galera. Eu falo assim um pouco assim essas palavras porque eu só lido com jovens. Essa é a minha galera. Eu falei: pastor, não veio nem um terço. Está aí. Nós agradecemos já de antemão a recepção. A igreja foi buscar nós. Falei: nossa, que legal. Que não, onde eu moro, em São Mateus, as igrejas, elas são obrigadas, querido. Você vai lá convidar uma igreja para fazer um trabalho evangelístico, eles falam: sai fora. Você quer tomar minhas ovelhas? A igreja vem e manda um ônibus, cara. Isso para mim é muito legal, essas coisas. Porque eu vejo o povo de Deus se matar. Aí eu vejo o pastor mandando o André ligou e falou: não, vai um ônibus. Glória a Deus. Vou só falar rapidamente. Eu quero dizer assim que para alguns pais que estão passando por problemas com os filhos, eu aprendi com essa minha filha mais velha mesmo, que se tornou homossexual, que primeiro a gente tem que ser sério. Porque enquanto eu era mãe, que eu não admitia, eu gritava, xingava, a gente que a mãe quer bater, falar um monte, ela sumia, ficava 2, 3 meses desaparecida, enfim, é um sofrimento que só pai e mãe sabem. E o Senhor falou para eu: Senhor, eu não sei mais o que eu faço. O Senhor falou: cola a tua língua no céu da boca, porque se você colocou ela nas minhas mãos, eu vou cuidar. Foi aí que eu aprendi esperar em Deus. Eu mergulhei no Senhor. É difícil, não é fácil fazer isso, porque a gente quer pai e mãe, a gente quer falar um monte, quer xingar, falar, bater, mas a partir do momento que o Senhor falou para mim: somente ame e aguarda e veja o que eu vou fazer na vida dela. Ela chegava, depois de 2, 3 meses, eu abraçava ela e falava: filha, eu te amo. Aquilo constrangia ela de uma tal maneira, porque isso não é normal, os pais querem, né? E eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Eu falei: eu vou ter que parar de ser mãe. Até onde eu pude ser mãe, eu fui. A partir de agora eu sou tua serva. E ele é tua filha e está em tuas mãos. Porque ela faz parte da minha promessa. Ela não pode ser uma mancha na promessa que o Senhor tem na minha vida. Porque a obra que o Senhor começou, eu sei que não vai parar pela metade. E foi aí que eu comecei a aprender a amar e respeitar e acreditar e falar: você vai conseguir, em nome de Jesus. Passou um tempinho, ela conheceu um rapaz, ela nunca tinha gostado de homem nenhum, servo de Deus. Ele é do Ministério do Louvor também, ela tem uma voz maravilhosa também. E em 6 meses eles se casaram, me deram uma neta maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, e tá vindo outra aí. Então esse é o milagre que Deus faz. Quando você entregar na mão do Senhor, não tira. Não usa a tua boca para amaldiçoar e para falar nada. Deixa que Ele vai fazer. Porque enquanto eu coloquei minhas mãos, Ele não fazia nada. É só sofrimento e choro. A partir do momento que eu mergulhei no Senhor, Ele respondeu. Amém, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar por esse pessoal, irmãos? Vamos se colocar em pé. Eu gostaria de pedir ao Renato para conduzir essa oração. Amém, Renato? Glória a Deus. Enquanto o Renato chega, amanhã eles estarão conosco, né? Eles estarão apresentando aqui uma peça. Vai ser algo realmente especial. Se eu fosse você, eu não perderia isso por nada. E se eu fosse você, eu convidaria o vizinho para assistir essa peça. Amém? Então vamos estender as mãos, abençoar esse pessoal. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai,
É com humildade que continuamos na Tua presença para Te louvar e Te agradecer, porque sabemos que o Senhor é um Deus que faz milagres. Muito obrigado pela vida de cada um desse ministério, Senhor, e do nosso ministério. Que o Senhor venha derramar bênçãos, que o Senhor venha derramar sabedoria, virtude, poder, graça, estratégia, o Teu coração na vida de cada um. E que possamos, em primeiro lugar, Senhor, Te louvar, Te agradecer com os nossos talentos. Muito obrigado. Que o Senhor venha multiplicar honra, graça, poder e glória sobre a vida de cada um. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus vai te abençoar. Obrigado.